você tem amigos que não têm tantos recursos, o que você vai fazer para mudar isso? Evento da sua categoria, com pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu, é uma dessas coisas que tem que fazer para ampliar a rede de networking. Para você conseguir viabilizar negócio. Porque às vezes você entendeu como faz, mas não tem dinheiro. E aí você encontra alguém que tem o dinheiro. Ou você tem o dinheiro, mas não sabe como faz alguma coisa. Aí você encontra lá alguém que faz alguma coisa. Como você deu o exemplo do iniciante que arrematou o imóvel ali, chegando no primeiro dia ali, provavelmente já. Então você ir em evento é um dos caminhos, e eu acho que inclusive um dos melhores deles, justamente para você criar conexões. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Flippercast, o podcast que fala de mercado imobiliário e muitos assuntos mais. Eu sempre gosto de trazer pessoas com conhecimentos diversos, sempre para acrescentar para você que está aí assistindo. E hoje estou recebendo aqui um cara que eu conheci faz o quê? Mais ou menos um ano e meio, né? Mais ou menos? 1 ano e meio. 1 ano e meio, que é investidor de mercado imobiliário, ele vai contar aqui a história dele, e é o responsável por um dos maiores eventos de mercado imobiliário do Brasil, que é o InvestMob. Estou aqui com o Gustavo Amaral. Muito bem-vindo, Gustavo. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho quem é Gustavo Amaral. Antes de mais nada, queria te agradecer, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui no teu podcast, o Flippercast. É um super prazer. Bom, meu nome é Gustavo Amaral, sou investidor do mercado de leilão de imóveis, sou assessor também de investidores que querem alocar os seus recursos no mercado imobiliário. E o ano passado criei o InvestMob Experts, que é um grande evento, um evento que a gente realizou agora no último final de semana. Tiveram quase 700 participantes, foram mais de 30 horas de conteúdo, mais de 40 especialistas lá. Foi um grande sucesso, inclusive tive o prazer de recebê-lo lá no nosso palco. Foi um espetáculo a sua palestra. Muito obrigado. E a organização é incrível, tá? Eu já falei isso para você lá, mas repito aqui de novo. Fluiu muito bem o evento. Muito obrigado. Bom, nessa parte, a minha segunda parte aqui da apresentação, eu sempre fui do mercado de eventos, tenho já uma larga experiência nesse mercado, são mais de 30 anos, né? Entrega até um pouco a idade aqui, nesse mercado de eventos, organizando aí eventos até 40 mil pessoas, né? Eventos até com jantar para 12 mil pessoas, com grandes shows e tudo mais. Então, a parte da organização do evento em si, a estrutura, essa parte foi a mais fácil. O mais difícil foi reunir tantos especialistas ali e conseguir trazer todas essas pessoas. Mas eu fiquei muito feliz, foi um grande evento. Vamos lá, vamos indo por etapas então. Eu sempre tive curiosidade de entender melhor essa parte do teu trabalho com eventos, de como é que você entrou nesse mundo, como é que foi. Você falou mais de 30 anos com experiência? São mais de 30. Mais de 30 anos. Mais de 30. Então, resume a câmera gente... não pega aqui o branco do cabelo, não. Tá bom. Não, a gente faz um filtro aí. Fica... Tá bom, justo. Resume pra gente então como é que foi esse início para você. Então, a tua vida profissional começou já direto com eventos? Como é que foi isso? Começou com eventos. A minha família vem desse mercado, Carlos. Então, eu digo que eu nasci já, enfim, dentro de uma festa. Meu pai e meu tio sempre empreenderam na área de entretenimento, com grandes boates, restaurantes, casas de shows. Então, você veio de São Paulo? Brasil e fora do Brasil. Então, meu pai e meu tio tiveram muita coisa no eixo Rio-São Paulo, né? Então tem casa ali como o Hipopótamos, o Banana Café, Resumo da Ópera, Metropolitan, que é uma casa de shows, que depois eles venderam para Time for Fun, que é um grande grupo de entretenimento, que aqui em São Paulo tinha o Credit Card Hall, hoje é o Vibra. E agora, recentemente, meu primo, inclusive, reassumiu essa casa junto com a Scioli e com o Dodge Serena. O Dodge Serena é empresário do Roberto Carlos. Mas, enfim, teve casa também em Nova York, Paris. Puxa, deles foram visionários, foram mais de 100 casas. E não só isso. Então, assim, o Réveillon, os fogos no Rio de Janeiro, quem lançou, quem fez essa história foi meu tio, né? Ele tinha uma boate lá num dos hotéis, não sei qual era, se era o Copacabana, não lembro qual que era. E aí, num Réveillon, ele pegou um patrocínio da Souza Cruz para fazer um show de fogos. E aí, no outro ano, o hotel do lado resolveu fazer uma historinha. E aí começou uma competição dos hotéis ali, virou o Réveillon na praia de Copacabana. Essa história. O Play Center em São Paulo também, quem concebeu a ideia, o nome... foi ele. Depois meu pai e meu tio operaram durante muitos anos toda a parte de alimentos e bebidas do Play Center.
Puxa, o que você puder imaginar, de pista de boliche, de pista de patinação, aqueles tobogãs, né, que tinham. Na época do Metropolitan, aqueles shows do Copperfield, que veio para o Brasil, foi meu tio que trouxe junto com o pessoal da Time for Fun, Mr. M, junto ali na Globo. Meu tio é muito bem relacionado, muito amigo dos Marinho, do Boni, lá da Globo, então ele acabou fazendo muitas coisas ali. Então eu nasço nesse mercado. A gente teve uma casa aqui em São Paulo chamada Moinho Santo Antônio, e no Moinho eu cuidava de uma das noites e fazia a interface com centros acadêmicos e atléticas, né, para levar. A gente tinha ali, era uma casa com capacidade para quase 6.000 pessoas. Imagina encher isso, a gente abria de quarta a domingo. E ali eu me aproximei do público universitário. Quando o Moinho fecha, eu continuei fazendo muitas festas e muitas ações para o público universitário que me convidaram para fazer os jogos universitários, né? Tem ali jogos jurídicos, economia da Juca e tudo mais. Eu entro então nesse mercado e em uns 2 anos me tornei líder, né, nesse mercado. Era muito mal explorado, era muito mal organizado. E aí expandi muito nesse mercado universitário, só que eu percebi que não era escalável, né? Tinham poucos jogos que poderiam trazer grande resultado, e aí eu tinha um faturamento muito concentrado. Então, a partir dali, eu entendi que eu precisava de algum outro negócio e nada mais inteligente do que fazer algo correlacionado. Então, eu monto uma empresa de formaturas, que eu entendi que era escalável, e, na sequência, montei uma empresa de fotografias de formatura, porque é um negócio que está muito interligado. Junto, né? Você vende a formatura e vende a foto. E a partir dali o negócio só cresceu e vieram várias outras coisas junto. E é um mercado desafiador, né? Porque eu vi nos últimos anos, e aí, claro, teve também uma pandemia no meio que foi um balde de água em cima, mas eu vi muitas empresas começando e acabando com esse negócio de formatura. Muitos espaços passaram a não aceitar a formatura. Qual que é o problema, assim, de formaturas? Carlos, o mercado de formaturas ele tem muitos desafios, né? Do ponto de vista de gestão, o maior desafio é o caixa. E aí, qualquer empresário, todos os amigos que eu falo sobre isso, grandes empresários, o sonho de consumo é o fluxo de caixa invertido, né? Porque você recebe antes e você recebe muito tempo antes. Você começa a receber 2, 3 anos, às vezes, antes, e você vai ter os pagamentos apenas ali muito próximo da formatura, pode até administrar esses recursos ali no meio do caminho. Só que, do mesmo jeito que ele é um excelente negócio, ele é um péssimo negócio, para quando não sabe se administrar. E aí, muitas empresas se perdem nessa administração dos recursos, usam esse caixa, usam esses recursos do cliente, é a famosa alavancagem com capital de terceiros. E chega na hora do evento, não tem o recurso. Como o negócio trabalha no fluxo de caixa invertido, muita empresa de formatura capta o recurso de um cliente e usa para cobrir o buraco do outro. Quando que isso estoura? Quando a gente fala que a bicicleta desencaixa, né? Quando as vendas começam a ser menores do que as entregas que já tinham sido feitas há anos atrás. Então, por hipótese, vendi esse ano 2 milhões. Se no ano que vem eu continuar vendendo mais 2 milhões, eu entrego agora aqui. Se eu vender 3, melhor ainda. Mas à medida de que eu começar a vender menos, aí começa a desencaixar. Então, alguns fornecedores, alguns espaços, enfim, no geral, acabam não aceitando. Por quê? Imagina, a formatura foi anunciada que vai ter aquela banda, ou aquele buffet, ou aquele espaço, e aí chega na hora da formatura, não tem. É uma frustração para todo mundo, é uma frustração para as famílias que estão envolvidas, e é muito ruim para o espaço. É pouco compreendido pelos formandos, pelos convidados, quem é que aplicou aquele golpe. Então falam, puxa, o espaço recebeu o dinheiro e agora não está abrindo a data, ou aquela banda recebeu o dinheiro e agora não está se apresentando ali. Muita gente não passa na cabeça das pessoas que quem recebeu aquele recurso foi uma empresa de formatura. Por isso que só os bons que se perpetuam nesse mercado, porque é um mercado desafiador do ponto de vista de gestão. Eu perguntei de curiosidade porque eu vejo muito se falar, né, disso, exatamente isso, de calote. Às vezes a comissão da formatura. Esses dias teve
uma aluna sumiu com o dinheiro, que ela investiu num jogo, sei lá do quê. Eu vi. O povo é tudo doido. Eu vi. E em que momento que você fez essa transição de mercado de entretenimento, de eventos, e começou a entrar em mercado imobiliário? Como é que foi isso? Pandemia, Carlos. A pandemia foi devastadora para o mercado de entretenimento, especialmente para o mercado de formatura. Para você ter uma ideia, ali, na véspera da pandemia, teve ali o lockdown, se não me engano, o lockdown veio dia 17 de março. A gente teve 2 semanas antes, se não me engano, 17 foi uma terça-feira. A gente teve nas semanas anteriores, dia 7 e dia 13 e 14, 3 grandes formaturas naquela época, eram no Expo São Paulo. O Expo São Paulo é aquele grande pavilhão onde acontecem grandes feiras aqui em São Paulo. E eram formaturas para mais de 10 mil pessoas. Foi um caos, porque naquele momento, estou falando do dia 7, do dia 13 e 14, o governo do estado de São Paulo estava recomendando que as pessoas ficassem em casa, mas ainda não tinha uma portaria, não tinha ainda uma determinação nesse sentido. Então, a responsabilidade, vamos dizer assim, a tomada de decisão sobre vou continuar ou não com a festa, era da comissão de formatura, mas muita gente confunde esse papel da comissão de formatura com o organizador. O organizador da formatura. O nosso papel ali, o papel da empresa que eu era sócio naquele momento, enquanto prestador de serviço, é um papel muito mais de organizar mesmo. Nós éramos contratados. É um intermediário. Exato. A comissão contrata você para organizar os fornecedores. Exato. Assim como o segurança, o buffet, a banda, o fornecedor de estrutura também era contratado, né? Bom, mas eu me lembro bem, essa última formatura foi dia 14 de março, foi num sábado, era a maior formatura de São Paulo, a PUC Direito. E aí tinha lá na porta Fantástico, Veja, Folha de São Paulo, todo mundo ali, uma baita crítica. Mas enfim, foi uma decisão da comissão. Até acho que eles tomaram a decisão mais acertada de fazer o evento. Era muito difícil. Imagina, tinham mais de 2 toneladas já de alimento contratado ali. Ia ser um prejuízo muito grande refazer esta festa num outro momento, porque ali não se tratava de uma festa que ainda ia ser montada para tomar uma decisão. Já estava pronta, já estava tudo ali. Bom, a formatura, então, foi um dos primeiros setores a parar e foi o último a voltar. Para você ter ideia, Carlos, não tem praticamente aqui em São Paulo, pelo menos nesse nicho que eu atuava, não existem formaturas menores do que 1.000, 1.500 pessoas. Todas as formaturas eram de 3, 4 mil pessoas e tudo mais. E aí já considerava-se uma aglomeração de pessoas acima de 300 pessoas. Então, o governo foi voltando aos poucos, né? Principalmente o governo de São Paulo foi um dos mais severos nesse aspecto. E, de novo, aqui não estou fazendo nenhuma crítica, estou apenas pontuando, né? Às vezes, sim, fatos, vem né? aqui... exato. Então, o mercado, a gente sofreu muito naquela época, foram praticamente 2 anos com faturamento zero e aquilo me incomodou muito. Me incomodou muito depender daquele negócio exclusivamente, e eu passei a olhar outras teses. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre tive muita vontade de fazer algo dentro do imobiliário. Não sei se porque meu pai era engenheiro. Meu pai era engenheiro, mas depois acabou caminhando ali para essa área de entretenimento. Mas foi diretor de construtora, enfim, entregou prédios aqui em São Paulo. Mas eu sempre gostei do mercado imobiliário. Mas nunca tive tempo também para poder me aprofundar, para poder estudar e tudo mais. A pandemia, ela foi um pit stop na vida de todo mundo, né? Algumas atividades funcionaram melhor no online, mas a gente ficou totalmente parado ali. Foi um momento que eu tive para poder me capacitar e aí começar a estudar outras teses e no mercado imobiliário eu me encontrei. E para mim, engraçado que também foi bem ali nesse momento que foi essa transição para eu começar a comprar imóvel para reformar e revender.
porque eu também tinha escritório, fazia projeto para cliente, e aí estava ali meio insatisfeito naquela vida, e foi bem quando foi 2020, que foi que eu comprei esse primeiro imóvel, comecinho do ano, bem ali, para fazer a reforma, muito na ideia também. Eu lembro até que, para receber os pedreiros era um transtorno, tinha toda uma norma do condomínio. Nossa. Tinha um pessoal que estava desesperado, né? Não pode entrar, não pode fazer reforma. Eu lembro que bem no início eu até teve esses problemas. Mas também a minha transição foi, eu acho que de muita gente, né? A pandemia foi uma transição de repensar. Foi. Eu acho que, óbvio, a gente tem aí histórias de pessoas próximas que infelizmente perderam seus familiares. Então, a pandemia foi um grande baque, né? Tanto no CPF quanto no CNPJ para muita gente. Mas, por outro lado, ela foi uma oportunidade de mudanças, de reflexões. Vários negócios se reinventaram. Até então era inimaginável, por exemplo, para um escritório de advocacia, que é uma atividade tradicional, ter a sua equipe trabalhando no home office, por exemplo. E hoje, muitos escritórios de advocacia pouco voltaram para o presencial, ou grande parte das atividades deles estão no home office. Então, estou dando aqui apenas um exemplo simples, mas a pandemia nos forçou a refletir, ela nos tirou da zona de conforto. Acho que esse foi o grande legado, vamos dizer assim, da pandemia. Ela nos forçou a pensar por um outro prisma. A vida toda, né? Exatamente. E em que momentos você viu essa oportunidade, né? Ou que te deu esse estalo? Por que eu não junto as coisas? Mercado imobiliário com eventos, porque foi o que você acabou fazendo e com muito sucesso, né? A gente falou aqui, o InvestMob foi um sucesso, um evento incrível. Em que momento que você começou a pensar e desenhar e ver essa possibilidade de juntar os dois? E a gente vê hoje muitos eventos acontecendo dentro de mercado imobiliário mesmo. Então, foi meio que você olhou outros fazendo e falou, pô, tá aí uma coisa que eu também posso fazer. Como é que foi como é que você estruturou isso? Como é que você chegou nesse formato de evento? Olha, como eu disse para você, então a pandemia foi uma pausa para refletir e para me capacitar. Eu me aprofundei muito no mercado imobiliário, mas eu também fui dar uma sapeada em outros cursos, outras coisas, enfim, para poder me capacitar um pouco mais, para poder ter um pouco mais de conhecimento do que estava acontecendo no mercado do digital. E passou a pandemia e eu percebi vários eventos em outros setores de que eu vinha acompanhando. E vi que não tinha nenhum evento no mercado de imóveis, né, de investimento. Era corretor, incorporadora. E aí eu fui no Conecta, por exemplo. Que é mais para corretor. Conecta é espetacular, é o maior evento imobiliário da América Latina. Também fui num evento lá em Curitiba, sim. que é o da Cúpula, né? Na época estava com outro nome, mas hoje acho que é Cúpula Summit. Isso. Mas eu percebi que esses eventos são muito para B2B, vamos dizer assim. É muito voltado para incorporadores, para corretores. Não é um evento voltado para o varejão, para o investidor final. E aí, até mesmo o próprio nome do InvestMob, ele é aí um trocadilho, vamos dizer assim. Ele veio em cima do Conecta Imob. O Conecta Imob é um evento do grupo OLX, que tem ali as marcas Zap Imóveis, Viva Real, a própria OLX e tudo mais, mas voltado para o B2B. Falei, puxa vida, falta um evento para o mercado imobiliário, um evento que possa trazer oportunidades para aceleração patrimonial através de negócios imobiliários. E aí foi nesse momento que eu pensei no InvestMob. Confesso que assim, a parte de organizar o evento, do ponto de vista de estrutura, foi muito fácil. Mas que trabalho que deu pensar no conteúdo, enfim. E principalmente, Carlos, essa parte do digital, para mim era tudo muito novo, né? Então, eu ainda apanho um pouco, mas vamos lá, um dia eu chego lá. E eu acho que você conseguiu, porque foi o segundo que eu fui para palestrar e eu encontro muitos alunos lá. Então você vê que realmente quem está lá não são empresas, não são... Está lá o investidor, pessoa física mesmo, olhando. Então eu acho que você conseguiu realmente juntar o pessoal que vai lá para aprender um pouco. E o conteúdo, eu acho que esse ano você até superou do ano passado nisso, um conteúdo bem
coisas para você aplicar, não é aquela coisa de palestra motivacional. Porque eu detesto esses eventos de palestra motivacional. Eu vou em um monte de evento também, muitas vezes do marketing digital, e aí chega lá é só palestra motivacional, aquela coisa de jornada do herói, né? O cara vai e conta a vida dele, como ele superou, e como agora ele é muito bom, e que você também pode ser. Aí termina a palestra, vem o outro. Aí a vida dele, como ele superou, como ele é muito bom, e como você também pode ser. Pô, chega na quinta, você fala assim, tá bom, lá vem outro cara contar a história da vida dele. E não te dá conteúdo prático. Então, às vezes você vai lá, fica 3 dias de evento, né? Aquela conteúdo pra caramba, só que no fim você olha e fala assim, pô, peraí, o que eu tiro daqui? E eu acho que nesse você conseguiu realmente fazer com que quem estava lá no palco para palestrar trouxesse conteúdo mesmo aplicável, para a pessoa poder aplicar. Eu acho que isso faz muita diferença. E é algo que eu observei, que os eventos que estão muito nessa ainda de motivação, o pessoal está cansando. Eu vejo as pessoas falando assim, pô, fui nos eventos, agora não aguento mais evento, não aguento. Então, acho que esse formato de imersão, com mais conteúdo e tal, é mais interessante pro espectador, no meu ponto de vista, tá? Pode ser que ainda tem gente que olha e fala, não, eu gosto da motivação. Eu acho que não. Eu acho que, pô, se eu vou sair de casa, ficar lá 3 dias, você tem que pegar um voo, pegar hotel, ficar lá e tal, para pelo menos voltar ou com uma ideia nova, um insight novo. Inclusive, minha palestra foi sobre insights, né, para a reforma, ou pelo menos com conexões, né? Eu acho que também o evento tem muito esse papel, né? E se você puder ter os dois, aí o cenário é perfeito. Sem dúvidas, Carlos. Olha, de novo, esse foi o maior desafio. E aí eu digo que o ano passado, talvez, esse foi o nosso maior problema, nosso maior erro do evento. O evento, sempre que eu termino um evento, eu olho para o próximo. Inclusive, a gente já vai começar as vendas do InvestMob do ano que vem, já tem data marcada nos dias 11, 12 e 13 de abril. Mas eu sempre que termino, eu faço uma atividade que eu chamo de debriefing, que nada mais é do que um levantamento de erros e acertos daquele evento. E o maior erro que acho que a gente teve ano passado foi não estar próximo da curadoria do conteúdo. Eu fiz uma curadoria dos experts que iam estar lá e nem os culpo por terem feito as suas jornadas do herói, porque eu acho que é algo tão automático já dos experts que fazem isso nos seus lançamentos. Eles precisam, de certa forma, contar um pouco a sua história para as pessoas, para que as pessoas entendam que aquilo que eles dominam, aquele tema, não é nada inalcançável, que não é nada fora do comum para uma pessoa normal, vamos dizer assim. Então eles tentam demonstrar, olha, eu tive na tua posição algum dia e hoje eu estou aqui, eu consegui chegar lá. Mas quando você passa a estar isso num evento, uma coisa seria, sei lá, um evento de um expert só, ele começa o evento, conta um pouco a história dele e aí entrega conteúdo durante os 2 ou 3 dias. Agora, quando você tem um evento fracionado, com várias palestras, cada um entra ali e conta a sua história, fica muito cansativo, como de fato ficou. Então, esse ano, o nosso maior desafio foi, eu conheço todos os experts, que boa parte deles são meus amigos, que eu convidei esse ano, e eu fiz questão de fazer uma reunião de alinhamento com todos e deixar claro que a gente queria esse ano um conteúdo prático, técnico, que a pessoa pudesse sair dali com insights relevantes e pudesse aplicar já no dia seguinte. Inclusive, teve um participante ali que levou tão ao pé da letra que arrematou um imóvel durante o evento. Um participante que era iniciante pegou dicas ali, se conectou com pessoas que estavam lá no evento, pediu ali dicas, né, para eles, se o ponto de vista dele estava correto ou não, eles validaram, o cara entrou e comprou um imóvel durante o evento. Então, eu valorizo muito isso, acho que o evento presencial, a grande vantagem dele é exatamente essa que você falou, das conexões. Existem excelentes eventos online, que tem muito conteúdo de qualidade, mas falta o tete a tete ali, esse calor humano de você poder trocar uma ideia, conversar com as pessoas ali, frente a frente, é totalmente diferente. Eu acho até que muito evento peca, porque o organizador ele foca muito nas palestras, e aí ele empilha um monte de palestra, e aí sacrifica os coffees, a hora do almoço, o happy hour e tal, que muitas vezes é o que o cara está querendo, porque ele vai encontrar alguém, vai conectar com alguém, vai. Então eu acho que a tendência também é os eventos começarem a, claro, ter palestras de valores, mas com um filtro muito bem feito, que realmente agrega valor e não só coisas que eu vou colocar para
colocar mais conteúdo e parecer que tem mais coisa, que é o que muitos acabam fazendo, né? Eu vejo muita gente fazendo isso, não só em palestras, mas em cursos, tudo isso, né? Enche de linguiça, às vezes, para parecer que tem muita gente, muita coisa acontecendo, e reduz os tempos de networking. E aí o que você vê muitas vezes é a sala esvaziada lá, porque o cara quer ficar fora conversando, ou ele conheceu alguém no coffee, aí o coffee era só 30 minutos. Aí ele, pô, mas 30 minutos não deu tempo, aí ele não volta, aí a palestra fica vazia, aí fica... Então eu acho que também achar esse equilíbrio é um desafio, né? Sem sombra de dúvidas, Carlos. Acho que essa foi uma das grandes experiências que a gente pôde proporcionar para os usuários que tiveram presente tanto no Invest do ano passado quanto desse ano. Eu sou um frequentador, né, como eu disse, de eventos e tudo mais, e eu percebo essa falha, essa falta de cuidado de entender que o evento, acima da entrega de conteúdo, ele é uma experiência. E essa experiência, ela tem que gerar conexões. Um dos papéis, justamente por ele ser presencial, também não adianta você fazer presencial, como você disse, entupir de palestra. E tem uma outra coisa, os eventos são longos, as pessoas ficam cansadas. Você tem que dividir isso por blocos, né, para que as pessoas possam respirar um pouco, né? Por mais que a pessoa esteja num local que seja agradável, sei lá, ali no novo hotel, era um ambiente confortável, um bom ar-condicionado e tudo mais, mas a pessoa fica cansada, né? Ela quer espairecer e tudo mais. E são nesses momentos que a gente tem que gerar as oportunidades de conexão. Então a gente tinha ali happy hour, a gente teve coffee breaks, e a gente teve também jantares e almoços de acordo com as categorias de ingresso que a pessoa estava colocando. Então, quanto mais ela valoriza esse tipo de entrega, mais ela investe, mais ela acaba tendo de retorno, né? E isso é uma coisa que as pessoas acabam não dando muito valor. Porque a gente às vezes fala para pessoas, vão em eventos, é legal, e as pessoas olham muito, que saco, palestra chata e tal. Então não vê a palestra. Fica tentando ali fazer uma conexão, um networking e tal. Porque a gente estava comentando até aqui antes de começar o podcast, a importância de você ter boas conexões, né, um bom networking, para usar a expressão em inglês que o pessoal gosta de falar aí, para você conseguir viabilizar negócio. Porque às vezes você entendeu como faz, mas não tem dinheiro, e aí você encontra alguém que tem o dinheiro. Ou você tem o dinheiro, mas não sabe como faz alguma coisa, e você encontra lá alguém que faz alguma coisa. Como você deu o exemplo do iniciante que arrematou o imóvel ali, chegando no primeiro dia ali, provavelmente já. Então você ir em evento é um dos caminhos, e eu acho que inclusive um dos melhores deles, justamente para você criar conexões. Porque as pessoas falam assim, quando eu falo para os flippers, eu falo, pô, você não precisa ter todo o dinheiro. Às vezes você não precisa nem ter dinheiro. Você só precisa saber o que tem que fazer. E aí você se conecta com investidores. Mas meus amigos são tudo pobres, o pessoal fala assim. Meus amigos são tudo pobres, ninguém tem dinheiro, aí não dá. Meu pai está me desmotivando, ele disse que isso aí não vai dar certo e tal. Então você tem que ir para um lugar onde tem mais pessoas que também pensam de acordo com aquilo, que às vezes vão ter o dinheiro que você precisa, ou que vão poder te ajudar a complementar algum conhecimento. Então, às vezes, sei lá, preciso de um arquiteto, de um engenheiro. Você não é, às vezes lá se encontra. Então, você ir em ambientes que tem essas pessoas ajudam você a viabilizar negócio. E quando a gente vai para o jogo grande de mercado imobiliário, por exemplo, incorporação, ninguém faz uma incorporação sozinho. Imagina. Sempre tem uma conexão com alguém, que conhece alguém, que apresenta para o fulano, que não sei o quê e tal. E isso acontece muitas vezes em eventos, em palestras. Então, você participar desse tipo de evento, eu acho que é fundamental. Como é que você enxerga isso? Você acha que, nesse sentido, o InvestMob está cumprindo bem o papel que você pretendia? Tenho certeza disso. Inclusive, esse ano, uma das mudanças que a gente fez, levando ele para dentro de um hotel, acelerou ainda mais esse sentido da conexão, do networking, porque muitas pessoas que vieram de fora de São Paulo tiveram a oportunidade de se hospedar no hotel e viver uma experiência incrível. Ficaram 3 dias imersas, literalmente, no mundo dos investimentos imobiliários. Desde a hora do café da manhã, do almoço, do jantar, não precisaram sair do hotel e ficaram ali. Claro que o evento também trouxe boas oportunidades para quem não estava hospedado no hotel. Como eu disse, tiveram ali coffee breaks, jantares, almoços, happy hours e tudo mais. Mas e a gente, em diversos momentos, fora dos palcos ali, apresentou pessoas, né? Conectou pessoas. Eu acho que um dos maiores prazeres que eu tenho é apresentar um amigo para outro amigo que eu sei que está querendo fazer algum negócio. Eu fico muito feliz quando eu percebo que
Eu ajudei as pessoas. Eu mesmo, eu estava lá sentado na sala ali dos palestrantes, daqui a pouco o Larry Granville, que eu nem conheço, claro, né, porque ele é gigante dentro do mercado, mas nunca tinha me conectado com ele. Daqui a pouco ele, House Flipping, vem aqui tirar uma foto e tal, não sei o que, me dá teu telefone, se precisar de alguma coisa me avisa. Então, eu mesmo consegui fazer várias conexões. Exato. Assim, então... E, Carlos, você falou uma coisa muito importante. As pessoas normalmente focam no problema, né? Elas focam no lado vazio do copo e não veem o lado cheio. É natural que a gente veio para a vida aqui através de uma loteria. A gente não escolheu a família que a gente ia nascer, né? Eu, graças a Deus, nasci numa boa família. Quando eu falo uma boa família, eu tive sempre muito conforto, tive acesso às melhores escolas, a viagens, enfim, nunca me faltou nada. Até quando eu entrei nessa história, que eu comecei a participar do digital, eu estava me aconselhando com algumas pessoas, eu participei de um evento que estavam ali modelando um pouco dos conteúdos, né, de rede social, e aí todo mundo contava a sua jornada do herói. Chegou na minha vez, eu falei, putz, ferrou, eu não tenho jornada do herói, né? Enfim, o que eu vou falar agora aqui? E aí o mentor ali falou assim, Gustavo, você é o guia, né? Você é o cara que teve acesso a boas coisas, a boas conexões, a bons estudos e tudo mais, e você vai ensinar para as pessoas para que elas não precisem passar pela dor. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, como é que a pessoa vai mudar esta condição dela? Ela nasceu já numa família, ela não tem amigos, de repente, com bons recursos. Ela pode se acomodar e ficar ali, então... Se ela ficar parada, ela vai ficar com os mesmos resultados. Percorra os mesmos caminhos e atingirá os mesmos resultados, né? Como diria Einstein, loucura é achar que você vai fazer as mesmas coisas e vai ter resultados diferentes. E aí, como é que você vai ampliar esse teu ciclo, esse networking? Que daí também tem uma coisa interessante que, assim, eu acho que as redes sociais atrofiaram a cabeça das pessoas, né? As pessoas acham que hoje conexão, networking se faz através, eu peço para você, para ser teu amigo e já isso aqui já é networking. Ele já. Networking é você conhecer, é você se relacionar, é você entregar valor. Antes de você ser interesseiro, é você ser interessado, né? É você entregar valor ali, você mostrar para a pessoa que você está à disposição, enfim, você ajudar a pessoa de alguma forma. E aí, sempre que você entregar, isso vai vir de volta, seja daquela pessoa ou não. Eu acredito muito em energia, né? Na lei da atração do universo. Então, eu acho que as pessoas hoje focam muito no lado vazio do copo e elas se esquecem que elas têm que circular, elas têm que estar em lugares onde tem pessoas interessantes. Acho que aquele velho ditado ele fala mais do que tudo, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aí? Você tem amigos que não têm tantos recursos? O que você vai fazer para mudar isso? Evento da sua categoria com pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu é uma dessas coisas que tem que fazer para ampliar a rede de networking. Sem dúvida. E mudar o ambiente que você está, né? Por exemplo, agora eu me mudei para São Paulo. E aí muitas pessoas falam, mas por que você saiu de Curitiba? Curitiba é uma cidade tão melhor que São Paulo, é mais tranquila, né? Não tem poluição, não tem tanto trânsito, não tem... Justamente porque eu estou num momento onde eu estou pensando em expandir negócios, eu quero crescer, e eu estava numa rotina de semana sim, semana não, eu tinha que vir para São Paulo. Porque tinha alguém que eu precisava falar que estava aqui, tinha algum evento que estava acontecendo que era aqui, tudo era aqui. E aí conversei com a Amanda, falei, e aí? Vamos para São Paulo? Eu fico em Curitiba, fico nessa vai e vem e tal... E aí o que eu observava? Eu vinha aqui, às vezes, num evento, me conectava com uma pessoa. E aí eu voltava para Curitiba. Esfria? Esfria. Óbvio. Ah, não, a gente depois faz uma reunião. Mas não é na reunião do Zoom que você fecha um grande negócio. Sem sombra. É no cafezinho, no almoço, no jantar. Então a minha mudança para São Paulo, sem dúvida nenhuma, tem o principal objetivo de melhorar essa minha rede de contatos, de amigos e tal. Claro que eu fiz grandes amigos aqui, então não estou vindo... Quem escuta isso fala assim, pô, o cara é interesseiro, o cara veio só por interesse. Não é isso, mas eu tenho grandes amigos aqui, mas que faz sentido também com o negócio que eu estou querendo criar. Sem dúvidas. E, Carlos, eu te conheço há 1 ano e meio, a gente conversou já algumas vezes, e eu imagino o quanto essa mudança foi dolorosa, né? Porque você é um cara mais pacato, é um cara mais caseiro ali, e aí é essa reflexão que as pessoas têm que ter. O nosso crescimento, a nossa evolução, ela acontece fora da zona de conforto.
toda escolha tem uma renúncia. Então, você veio para cá porque você tinha um propósito muito bem definido. Quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo aquilo, fica mais fácil. Porque toda vez que vem a dor, a gente lembra do porquê. E aí fica mais fácil caminhar para frente, né? A aceleração, ir para frente, exige algumas renúncias, né? Então, eu acho que você fez super bem. Boa parte dos negócios estão aqui, e aqui não estou fazendo nenhuma consideração a respeito de outras regiões do Brasil. Tem bons negócios, mas acho que no teu meio, na tua área, tem muitos players aqui em São Paulo. E eu sou muito partidário também, Carlos. Eu gosto muito disso aqui, ó. É do olho no olho. E eu talvez seja old school, né? O Zoom, até mesmo o WhatsApp não é muito comigo. Eu gosto de uma ligação telefônica, melhor que o WhatsApp, muito melhor que a ligação, muito melhor do que um Zoom. Já percebi, o Gustavo, sempre que ele quer falar comigo, ele liga. Ele não manda mensagem, ele liga. Eu olho assim, ele liga, o Gustavo fala assim, Gustavo, eu preciso tirar 15 minutos pelo menos aqui que ele tem coisa para me falar. Exato. Eu acho mais caloroso. Eu acho mais objetivo. Faz sentido. E a gente estava conversando, outro tema que eu quero abordar aqui, porque o tempo vai passando, a gente vai falando, o tempo vai passando, né? É o que você comentou comigo aqui antes sobre a mudança que você percebeu dentro do mercado de leilão. Que o pessoal muito antes tinha o hábito de comprar o imóvel, e aí como arremata em leilão, né? E a gente acabou nem entrando tanto no tema de leilão, foi mais para o tema de eventos e networking, vamos abordar um pouquinho aqui agora. Mas o pessoal comprava, já muito descontado, e revendia até abaixo do preço, às vezes, de avaliação do leilão, que muitas vezes é um preço até abaixo do que aquele imóvel pode chegar, porque o imóvel não está numa condição melhor. E você percebeu que de um ano para cá as pessoas estão começando a valorizar mais a reforma, que é algo que eu tanto falo aqui, já faz um pouco mais de 2 anos. E você acha que o pessoal começou a entender que reformar vale a pena. Como é que você tem visto isso? Olha, o ano passado eu percebi que a corrente majoritária dos investidores em imóveis de leilão, ela era favorável a vender o imóvel abaixo do preço de mercado, porque preço sempre foi um catalisador de venda. E como o imóvel ele é um ativo não líquido, né? Para você transformá-lo em líquido, você precisa vendê-lo. Como você compra com grande deságio no leilão, o mindset do investidor era: vou comprar e vou vender com 5, 10% de deságio, porque eu já vou ter algo que ninguém tem, que é preço. Mas eu percebo, de um ano para cá, e acho que isso também, Carlos, tem aí 2 questões, né? Primeiro, algumas pessoas começaram a fazer reforma e começaram a mostrar para os outros o quanto que eles estavam deixando dinheiro na mesa, e acho que tem muito teu papel também de aculturar o mercado, de mostrar, porque você compra um imóvel fora do leilão que muitas vezes tem menos margem do que o leilão, né? Porque o leilão às vezes permite comprar com muito mais deságio, e você começou a mostrar que dava para ter a mesma margem que esses investidores estavam tendo, mesmo comprando fora do leilão. E aí eles falam: peraí, aquele cara está fazendo compra no mercado tradicional e está tendo a mesma margem que eu. Ou seja, se eu unir essas 2 teses, eu posso ganhar até mais dinheiro. Porque, na verdade, o leilão não é um investimento, ele é um negócio, né? O leilão ele é um meio apenas de você comprar o ativo, né? E aí você tem que reunir diversas habilidades, e o house flipping é uma delas. E eu percebo, Carlos, que hoje todo mundo já mudou a sua cabeça, todo mundo percebeu que investir numa boa reforma é uma forma de reposicionar aquele imóvel no mercado e de vendê-lo até mais caro, mais caro do que ele venderia, e de ter mais liquidez, de conseguir vender mais rápido e por um preço maior. Então, eu vejo muita gente hoje chorando, olhando para trás e percebendo quanto dinheiro deixou na mesa. Impressionante. Foi até a frase que eu terminei lá no evento, né? Que eu falei que a reforma não é caro. O caro é você vender um imóvel abaixo do valor que ele vale. Porque muitas das pessoas fazem isso. Porque não, mas ele está valendo isso. Só que ele está valendo isso no estado que ele está. Porque a precificação do imóvel não é só a localização, quantos quartos tem, quantas vagas de garagem, também qual o estado aquele imóvel está. Que é o que as pessoas torcem o nariz. Eu vejo corretor falando:
Não, mas reforma não muda o valor. O que você vai investir na reforma, depois às vezes nem recupera na hora de vender, o que é uma grande mentira, né? E eu acho que hoje as pessoas estão começando a entender isso e estão fazendo a reforma. Sabe o que tem acontecido? Dentro das comunidades de leilão, e aí eu tenho assim a honra de conseguir transitar entre todos os meios, porque eu meio que complemento, né? Não estou Com certeza. concorrendo com ninguém ali. E aí eu falo com o pessoal que tem comunidades de leilão, e lá dentro tem flipper, né? Aluno meu, que acaba ensinando e mostrando aquilo. Disseminando. Essa é a palavra que eu estava procurando. Disseminando o que aprendeu com as reformas. E é aquela linguagem que eu meio que criei de reforma, muito da... E é até engraçado falar, estava aqui o Alex brasileiro, do Bora na Obra, e a gente estava falando sobre linguagens de arquitetura. A minha linguagem ela é quase uma não linguagem. Por quê? Porque eu faço a reforma neutra. A minha reforma não tem cara de nada. Ela é cinza, branco, não tem muita iluminação, não tem muito... Só que essa virou a minha linguagem. Sim. Porque os arquitetos são tão, às vezes, né, de nichados em fazer algum tipo de ripado, não sei o quê, piso polido, aquelas coisas que a gente até critica, que fazer o neutro passou a se destacar. Olha que coisa maluca. Quando você vê um imóvel que ele está reformado de forma neutra, ele se destaca justamente por não desagradar. E o que acontece Menos é é que mais, né? quando as pessoas fazem muita reforma, muita coisa, muita cor, muito não sei o quê, você tem muito risco de desagradar. Sem dúvidas. Acho que o grande erro das pessoas, Carlos, você fala muito isso no teu curso, que eu tive o prazer Pois é, de devorar. O Gustavo é flipper também. Sou um flipper inveterado. Devorei e achei incrível, inclusive. Mas uma das coisas que você fala é exatamente isso. Ali não se trata do seu gosto. Você está fazendo aquela atividade como investimento. Fala, não, o seu gosto não importa, inclusive você pode ter mau gosto. Exato, ali é um business, né? Então, eu concordo totalmente, né? Quanto mais informação você traz, por mais que ela seja, de novo, de super qualidade, ou que você investiu até muito ali, mas corre um grande risco de desagradar. Então, menos é mais, e eu sou fã do seu trabalho, eu sou fã dos seus ensinamentos. Com certeza, se as pessoas entendessem um pouco disso, um pouco mais, elas iriam lucrar muito mais nos seus investimentos. Que legal, obrigado. E uma coisa que eu queria te perguntar. A gente está vendo aí nas últimas semanas muita notícia de a Caixa está arrochando mais aqui o financiamento imobiliário, está ficando... Inclusive o Murilo Arjona esteve aqui no último episódio. Como é que você vê, dentro da sua estratégia, esse cenário, essa conjuntura econômica que a gente tem no país hoje? Carlos, eu acho que todo mercado, e o imobiliário não é diferente, ele é cíclico, né? Então, a gente tem que... Acho que eu volto a dizer que leilão não é investimento, ele é negócio. O empreendedor, o empresário... Aliás, empreender no Brasil é para os fortes, né? Tem que ser mágico, malabarista. Então, você sabe que aí, só fazendo até uma interrupção, tem dois jeitos de enxergar isso. Porque uma vez me falaram e eu fiquei pensando, é verdade. Porque você tem todos os desafios de imposto alto, leis trabalhistas que são complicadas, né? O empresário sempre está errado, por mais que ele faça tudo certo e tal. Só que tem um lado também que a concorrência, no fim, acaba sendo baixa, porque muita gente se desestimula a entrar. Então, eu já vi gente falando assim, se você fizer algo bem feito e for consistente, você tem muito mais chance de crescer no Brasil, dentro desse cenário caótico, do que muitas vezes num ambiente que é muito favorável e se torna muito competitivo. Sem sombra de dúvidas. Então, são duas formas de ver. Sem sombra, não. Eu acredito 100% nisso. Basta ver o volume de empresas que fecham todo ano. E os que sobrevivem são os bons, são os que encontraram o caminho para navegar. Mas o que eu quero dizer é assim, então todo mercado é cíclico e é preciso estar sempre se reinventando. O que eu vejo é um momento passageiro, é um momento, claro, nesse momento agora, para alguns tipos de imóvel, para algumas faixas ali de financiamento, e também para regiões específicas, ficou mais desafiador. Mas aí que entra a criatividade, né? Então, por exemplo, existem outros bancos também, a Caixa é um deles. Existem outros bancos que têm também outras linhas de financiamento. Existem outros produtos. Eu sei que é polêmico, tem gente que fala, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, mas tem consórcio.
é a melhor forma para a pessoa poder comprar? Talvez não seja, mas ele é também uma alternativa, né, para se fazer negócio. Então, eu acho que sempre que tem alguma alternativa a mais, você amplia teu leque e não fica preso só a alguma questão. Ah, mas eu estou falando aqui da venda do imóvel. Ah, tá bom, você pode vender, você pode financiar esse imóvel para a pessoa, você pode fazer uma alienação fiduciária, você com você mesmo. Mas puxa, eu não estou capitalizado. Tá bom, tem várias financeiras hoje, tem várias outras operadoras de crédito que podem estar oferecendo crédito ali. Então, a Caixa é apenas um dos veículos e logo mais volta. É muito cíclico. Eu acho que é só uma questão de ter ponto de vista. Teve um corretor lá no evento, o Cláudio Bidarra, e ele é um corretor especializado no econômico. E ele fala que o negócio dele não é vender, é resolver problemas, né? E ele fala, bom, tem um lado uma pessoa querendo comprar, tem outro um cara querendo vender, eu preciso achar a solução. Então, ele tem um leque enorme de possibilidades ali de como viabilizar o negócio. Então, acho que a gente tem que ser criativo nessas horas. Sem dúvida, sem dúvida. É que o que acontece é que geram muito pânico, né? Se você lê os jornais, você pega lá, o jornal começo de 2024, o que era? Mercado imobiliário tá otimista e vai ser excelente, não sei o quê. Aí muda um negocinho, os caras já veem assim, porque o mercado imobiliário vai sofrer. Então, as pessoas são muito desesperadas. Sim. E aí é aquele ponto de vista, né, que muitos criticam. O ruim do imóvel é que não tem liquidez. O ruim do imóvel é que você não consegue vender de uma hora para outra. É justamente isso que protege. Porque imagina, o cara agora que entraria no desespero do meu Deus, o imóvel vai desvalorizar, o que é uma grande mentira, né? Porque você não vê isso. É o que você falou, o ciclo do mercado imobiliário em momentos ele acelera mais, em momentos ele desacelera, mas continua indo para frente. Com certeza. Você só vai ver o mercado desvalorizando em localizações muito específicas e por algo muito fora do normal. Sem dúvidas. Aparece uma Cracolândia na frente do... Pode ser um problema. E mesmo a Cracolândia, para aparecer, é um movimento lento. Você consegue prever aquilo, né? Dá para perceber ali, dá para fazer uma movimentação naquele momento. O que eu percebo é que assim, as pessoas falam, puxa, vai ter uma bolha imobiliária, vai explodir. Aqui em São Paulo, a gente vem acompanhando crescentes valorizações em alguns bairros, como Itaim, Vila Nova Conceição, Jardins. Há muitos anos esses bairros já são valorizados, mas ultimamente não é incomum encontrar lançamentos de 60, 80, 100 mil reais um metro quadrado. Então, é algo realmente fora da curva. E as pessoas falam, será que já não atingiu um platô? Isso aqui não é possível, vai estourar, né? E tudo mais. O que eu acho, é o que a gente já acompanhou, de novo, é só olhar para trás. As pessoas não... a gente estuda história, não é para contar história, é para entender um padrão. E aí, se você olhar os gráficos, né, no passado, você vai perceber que tem esses picos e depois o que acontece? Nunca desce. O mercado estaciona por algum tempo, então talvez chega um momento que ele não valoriza nessa mesma velocidade e aí ele volta a crescer de novo, mas nunca voltou para trás. Por algum motivo, só, como você disse, só se aconteceu alguma coisa muito ruim, como por exemplo no Rio de Janeiro, depois da pandemia, o centro do Rio de Janeiro, de fato, especialmente ali os imóveis comerciais, que passaram a ter uma vacância muito grande durante a pandemia, ali sim caiu muito o valor dos imóveis. Mas existe ali todo um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro de revitalização ali do centro, inclusive transformando parte dos ativos comerciais em residenciais, que eu acredito que vai retomar. Talvez demore um tempo, mas a não ser algum acontecimento, como você disse, muito difícil o mercado imobiliário desvalorizar. Sabe o que eu acho que é positivo da forma que a gente investe em imóvel, né? Comprando um desvalorizado, seja em leilão ou não. Você também estava falando que já comprou também fora de leilão, um imóvel que estava indo a leilão, né? Conseguiu negociar e comprou bem, para vender no preço de mercado. Então, isso que eu gosto de destacar. A gente não vende um imóvel sobrevalorizado. A gente vende imóvel no preço de mercado, que a gente independe desses movimentos que o mercado faz. O mercado agora está valorizando, agora não está valorizando tanto. Não importa. A gente compra desvalorizado. Eu divido como valorização passiva e valorização ativa. Aquela que eu faço com a reforma é a valorização ativa. Claro. E aquela que ocorre conforme o mercado vai se movimentando é a passiva.
Em alguns momentos, a passiva vira um bônus para você, mas você não depende dela. Então, você comprou um imóvel para reformar e revender num momento onde o mercado vai começar a acelerar. Sim. Que foi muito o que aconteceu no final do ano passado, por ali. Toda essa valorização que o mercado teve foi um bônus para o teu negócio, mas você não dependia dele, porque você já tinha contabilizado quanto aquele imóvel poderia valer se ele tivesse na melhor condição possível, qual reforma que você ia ter que fazer e quanto você podia pagar na compra. E aí você executa, você já sabe exatamente qual é o teu lucro, você já sabe tudo. Então independe, o mercado agora não está mais tão valorizado. Não importa, você comprou desvalorizado. E aí você vende no preço de mercado. Se você comprar em janeiro e for vender em julho e o mercado não estiver movimentado R$1, você está colocando uma boa rentabilidade no bolso porque você comprou desvalorizado. Isso que as pessoas não conseguem entender. Com certeza. E eu gosto muito tanto do house flipping quanto do leilão, lembrando que o leilão é apenas um meio de compra. E aí você pode e deve combinar as duas teses, o leilão com o house flipping. Porque ele traz previsibilidade. Então, a incorporação, por exemplo, é um super negócio dentro do mercado imobiliário, loteamento é um super negócio, comprar um imóvel na planta também é um super negócio, mas eles trazem menos previsibilidade. Você conta um pouco mais com a sorte, vamos dizer assim, porque você faz projeções por períodos mais longos, inclusive, e aí tem algumas coisas que podem vir a acontecer que atrapalhem a sua estratégia, enfim, o que você projetou. Dando um exemplo, por exemplo, se você comprar um terreno, um lote, num loteamento ou um apartamento na planta e aquele empreendimento não tracionou como aquela incorporadora, aquela loteadora imaginava, você tem um grande concorrente do outro lado que é o incorporador que vai derreter aquele valor ali, até porque ele não pode dividir o lucro, né? Para quem não sabe, esses empreendimentos de incorporação eles são montados em cima de SPS, né? Que tem um patrimônio de afetação, inclusive. E essas SPS só podem distribuir o lucro quando termina o empreendimento ali. Então, eles querem derreter ali no final. Então, se você comprar um imóvel na planta e ele não valorizar o que você imaginava, puxa, você vai ter uma liquidez bem mais difícil ali no final. Já quando você compra, e outro ciclo também muitas vezes mais longo. Já no leilão e no house flipping, você já tem a temperatura do mercado naquele momento. Você não está fazendo uma projeção, é aquele retrato daquele dia, não tem futurologia. Então, eu gosto muito dessa tese porque a gente consegue já projetar e vender a valor de mercado. Comprei sim um imóvel, na realidade foi uma oportunidade que veio através de um amigo corretor e acabou me aproximando e disse: Gustavo, tem um apartamento que está à venda, que está indo a leilão. Você não quer dar uma olhada, de repente, ver se te interessa participar desse leilão? E eu fui lá, olhei e percebi que aquele proprietário também tinha um outro apartamento. Esse apartamento estava indo a leilão em janeiro, né? E ele tinha um outro apartamento que estava indo a leilão no final de novembro. E esse outro apartamento que estava indo a leilão era de um valor bem mais expressivo. E se ele vendesse esse apartamento que estava indo em janeiro, que era um valor bem menor, ele conseguiria tirar aquele outro apartamento dele do leilão, né? O segundo, o de maior valor. Então, naquela época eu estava descapitalizado, chamei um amigo que estava capitalizado, que também era advogado, ele entrou com o recurso, e aí entra aquilo que você falou, nem sempre você precisa ter dinheiro, você precisa ter conhecimento, você precisa ter boas conexões. Então, olha só, um amigo meu, que era corretor, me trouxe um negócio, conectei com outro amigo que tinha o recurso e que era advogado, fizemos a diligência, eu negociei com o proprietário do imóvel, conseguimos comprar pelo valor do lance mínimo. Na época compramos por R$597 mil e vendemos por R$1.550.000. Por acaso, também vendi com o mesmo corretor que me trouxe o negócio. Então, ele me gerou uma boa oportunidade e eu devolvi a oportunidade para ele. Acho que isso vai criando um ciclo vicioso do bem. Um ciclo do bem, então foi super bacana. Eu tenho também muitos corretores que me ajudam a achar o imóvel e que depois vendem o imóvel quando está reformado. Faz o ciclo completo.
Exato. Até porque a gente, nessa fase da análise mercadológica, Carlos, a gente precisa dos corretores. Eles são uma excelente fonte de informação. E aí, se a gente fica só ligando para perguntar, a gente está sugando deles. A gente tem que entregar de volta. O pessoal critica bastante. Às vezes eu faço algum post, alguma coisa falando sobre... Porque os flippers trazem muito isso. Cara, como é difícil lidar com o corretor. E aí, às vezes eu trago a discussão e muitas pessoas veem como crítica ao corretor. E quando não é, o corretor ele é um parceiro do negócio, né? Um dos agentes de todo o processo. Importantíssimo, por sinal. Só que o que acontece é que tem muito, como em qualquer profissão, tem muito corretor que está ali, às vezes, porque ficou desempregado e fez o curso de corretor, e aí agora o cara está corretor, mas ele não é aquela coisa que ele se preparou. Falaram para ele que dava para ganhar um dinheiro fácil. Muitos entram, né? Muitos falam assim, os corretores que eu falo, o cara vai lá só abrir a porta, não sabe nada de imóvel, não conhece o ano do prédio, não sabe a metragem, não sabe... E é muito comum você encontrar isso. E aí, na hora que você fala com as pessoas de uma forma geral, essa imagem fica muito marcada. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, acho que você pontuou bem. Todas as profissões têm os bons e os maus profissionais, e aí os bons pagam pelos maus. Mas as pessoas, você vê, né? Não existe a profissão de vendedor. A profissão vendedor, em tese, não existe. Então, muita gente... acha pejorativo falar eu sou vendedor, então eu sou consultor, né, de vendas. Agora estão gourmetizando, né? Essas profissões. Tem uma série de gourmetizações nesse sentido. Mas, poxa, são atividades... Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. O mercado imobiliário não sobreviveria sem os corretores, né? Então tem bons profissionais, assim como essa parte no digital, né, essa parte de mentorias, de coach, vamos falar assim. Também, infelizmente, os bons pagam pelos maus, porque tem muita gente rasa, tem muita gente que em vez de trazer boas informações, traz desinformação, e aí o mercado acaba sendo mal visto. Mas acho que isso acontece em toda a profissão, e eu acredito fortemente que o trabalho de um corretor pode acelerar demais o trabalho de um investidor. Isso que você falou, eu até lembrei de um vídeo que está viralizado aí, eu não sei que humorista que é, que ele pergunta na plateia, você faz o quê? Eu sou consultora. Mas consultora do quê? Não, consultora do setor de vendas. Mas setor de vendas do quê? De uma imobiliária. Você é corretora. Porque o negócio vai ficando, né? As pessoas, eu não entendo isso de, vamos tentar glamorizar a profissão mudando o nome. Cara, assume o que você é. Não tem, toda certeza. Não tem problema nenhum falar que você é corretor. Se você for... Quantos corretores milionários tem por aí? Os caras, né? Pelo amor de Deus. Trabalho bem. O cara ganha uma grana do caramba, dá muito trabalho, tem que suar, né? Bater perna por aí e tal. Contato com clientes, mas quando você ganhar dinheiro dá trabalho, né, cara? O nicho dá sempre. Esse é o problema. As pessoas querem jogar no tigrinho e ficar rica. Exatamente. As bets hoje, então, estão deitando e rolando, porque justamente as pessoas querem um atalho que não existe. Exato. Não existe. Não tem atalho. Gustavo, mais algum assunto que a gente acabou não falando aqui que você acha que vale trazer hoje ou passamos por tudo? Carlos, queria aqui convidar a audiência para participar do InvestMob o ano que vem. O InvestMob acabou de acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro e ele vai acontecer a próxima edição já no primeiro semestre do ano que vem, dias 11, 12 e 13. A gente deu sold out nos ingressos antes do evento acontecer, então já tem uma lista de pessoas que querem comprar ingresso, muita gente que estava lá, inclusive, já pedindo para que viesse o próximo. Então, a gente já anunciou que o próximo vai ser nos dias 11, 12 e 13. Estamos começando a montar o line-up. Portanto, se você tiver aí a indicação, sempre, né, Carlos? Óbvio. Portanto, se você tiver aí em casa e quiser sugerir algum nome, super bem-vindo. A gente quer entregar um evento cada vez melhor. É um desafio. A gente subiu a régua demais agora nesse último, mas eu tenho certeza de que a gente vai estar sempre evoluindo. Eu estou sempre me cobrando para me aperfeiçoar e tenho certeza que o próximo evento vai ser sempre melhor do que o anterior. E eu gosto muito de participar de evento de mercado imobiliário, especificamente, que daí é a minha galera, né? Eu tô lá, porque às vezes eu vou em outro evento que é de outro nicho e tal, e aí eu não sou... As pessoas ainda não me acompanham, nem sabem quem eu sou e tal. Quando eu vou de mercado imobiliário, as pessoas me conhecem mais e eu consigo encontrar aluno, eu consigo encontrar seguidor. E é muito legal, porque muitas vezes eu falo com o seguidor ali pelo direct. Uhum. E aí quando chega lá, você encontra a pessoa, eu sou fulano e tal. E aí alguns eu lembro, claro que não dá para lembrar todo mundo. E aí é muito legal fazer esse encontro, ver a pessoa. Até encontrei lá a Cíntia, ela chegou chorando.
falando assim, Carlos, eu queria te encontrar, agradecer, porque você mudou minha vida. Comecei a te seguir, comecei a aprender, e aí eu fui investir no imóvel, e ela contou toda a trajetória, assim. Ela mudou completamente a carreira, mudou completamente a vida dela, e teve o começo me seguindo no Instagram. E aí muitas pessoas dizem, esses caras do Instagram aí, falando e tal, porque não enxerga que a gente tem um impacto. E o que a gente fala é sério, né? Muitas vezes, muitas pessoas olham porque a gente está falando e fica olhando assim, o cara tá só contando historinha aí para enganar a trouxa, né? Porque hoje em dia acho que ficou muito nessa do o coach de mercado imobiliário agora e tal. E aí quando eu vou lá e eu encontro as pessoas e você sabe das histórias, é muito legal porque dá até uma motivação a mais de falar, pô, porque às vezes cansa. Você tá ali todo dia respondendo e falando. É um trabalho, a tua mente tá 24 horas nisso. Sem dúvida. Porque não tem um momento que você desliga. Porque, vai lá, as pessoas que não estão trabalhando com internet, quando ela desliga, ela muitas vezes o quê? Ela pega o celular. Eu, quando eu pego o celular... É trabalho. É trabalho. Porque, eu vou abrir o Instagram para matar o tempo. Eu, quando eu abro o Instagram, é trabalho. Então, o tempo inteiro você acaba estando ali naquele trabalho. Então, e aí, quando você vê que, mas gera impacto nas pessoas e as pessoas estão transformando a vida através disso, tal, dá uma motivação maior para continuar. Então, por isso que eu adoro ir nesses eventos de mercado imobiliário. Olha, é impressionante como tinha gente ali querendo assistir tua palestra, como tinham alunos seus. Então, eu fico muito feliz da gente poder ter trazido essa oportunidade para tanta gente, né? A gente virou um hub de investimentos imobiliários, um verdadeiro conector mesmo, né? Aproximando muita gente ali, muita gente que era aluno teu e que não conhecia a tese do leilão, que não conhecia uma tese de uma kitnet, que não entendia, por exemplo, como é que poderia fazer um financiamento. A gente tinha ali o Arjona para esclarecer essas questões todas. Então, o evento trouxe muita luz, trouxe muito conhecimento para todos ali. Agora, falando nessa questão do digital, né, Carlos? Acho que essa é a minha maior lombada, né? A minha maior dificuldade hoje. Eu estou me adaptando. Eu nunca fui do digital, eu nunca gostei de me expor. Até pouco tempo atrás meu perfil era fechado, mas hoje eu entendo dessa importância do digital para qualquer tipo de negócio e principalmente para quando a gente quer passar para as pessoas aquilo que nos transformou. O mercado de eventos sempre me trouxe muitos bons negócios, boas conexões, mas eu te confesso que, especialmente nos últimos anos, eu estava muito infeliz já. Então, essa mudança não é pelo dinheiro apenas, mas muito mais do que pelo dinheiro, é por felicidade, é pela transformação. E eu acho que através do digital, o digital é um veículo que a gente pode mostrar para as pessoas que eventualmente estão no mesmo momento que a gente estava algum tempo atrás, de que elas podem também mudar de vida. E eu sei que essa mudança, né, as viradas de chave, essas mudanças radicais, elas são difíceis às vezes de acontecer porque muitas vezes a gente está aprisionado em algemas de ouro, né? Eu chamo que as algemas de ouro são aquelas prisões de luxo que a gente tem, que é a tal da zona de conforto. Um bom salário, né? Aquela coisa assim. Exato. E é muito difícil fazer isso mais velho. Eu tenho 49 anos, estou na beira dos 50 já. E então fazer isso com mais idade, porque a gente passa a ter mais responsabilidade, né? Então fazer isso é muito mais desafiador. Então acho que quando a gente consegue, quando a gente se desprende, isso dá certo, a gente tem que ajudar outras pessoas que estão no mesmo momento que a gente estava lá atrás a fazerem isso. Então eu te confesso que eu estou ainda aprendendo muito, é cansativo pra caramba, mas é muito gratificante quando a gente encontra as pessoas e a gente percebe que alguma palavra que a gente deu mudou ali, virou uma chave delas e que elas deram certo. Sim. Eu fiquei muito feliz com a história de um participante do InvestMob ano passado, que contou que ali virou a chave dele. Ele já tinha arrematado alguns imóveis, uns 3, 4, 5 imóveis, não sei, ao longo de 5 anos, capitão da Polícia Militar. E ele esse ano arrematou 24 imóveis. Ele já está preparando ali a exoneração da Polícia Militar e vai fazer disso o negócio dele. Então isso é gratificante demais, Carlos, muito legal. Imagina, olha só, eu estou nesse mercado há pouquíssimo tempo. Você já está há algum tempo, já é uma grande referência, a maior referência
no mercado de house flipping no Brasil, imagino a satisfação que você deva ter ao perceber quantas vidas você já mudou, cara. Deve ser muito legal. Sem dúvida. E quando você vai no evento, você tem a noção que você não sabe nem da metade das coisas que você gera de impacto, né? Muitas vezes a gente fica fechado ali atrás do celular e não tem muito esse Sem dúvidas. retorno. Sem dúvida. Que eu falei que eu gosto muito do evento. E quem quiser te achar em rede social ou quiser já ver como é que informações do evento do ano que vem, como é que faz? Legal. Minha rede social pessoal, Amaral Gustavo, @AmaralGustavo, e do evento é Invest Imob Expert. Investe sem I no final, Imob sem I no final e Expert, tudo junto. Invest Imob Expert. Entra lá e garanta Abril, já. ano que vem vai ser o próximo, né? 11, 12 e 13 de abril, é só entrar lá e já garantir o ingresso. Acho que a gente vai dar sold out muito antes do que a gente deu esse ano. Beleza, já vou travar minha agenda aqui então para participar. Maravilha, vai ser um prazer. E quem quiser aprender mais sobre house flipping, como que encontra imóvel desvalorizado, como que reforma com baixo custo, rápido e como é que vende com muito lucro, você pode fazer o método house flipping. Provavelmente agora as inscrições estão fechadas, mas tem um QR Code aqui do lado e também tem um link aqui embaixo que você pode fazer a tua pré-inscrição, responde um formulário, liberando vaga, a minha equipe entra em contato. Quem ainda não está inscrito aqui no canal, então clica em se inscrever, curte o vídeo também que ajuda a distribuir. Quem está ouvindo no Spotify, dá lá as 5 estrelinhas, que ajuda também a gente a posicionar ali o episódio e indicar para mais pessoas. Gustavo, muito obrigado pela tua participação e já deixo aqui você convidado para logo após o próximo Invest Imóvel para contar como é que foi, se foi melhor que esse. Né? Eu acho que o desafio é esse, né? Sempre superar o anterior. Com certeza. E aí você já está convidado para vir aqui, beleza? Grande cara, participação eu que agradeço. e até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu.